Pergunta, por favor, ao Belmonte, por que colocar em uma lista de jogadores, jogadores como Pedro, Douglas Costa e Soteldo, se não tem condições de trazer? E aí queria que você falasse do Soteldo. Tem negociação? Tirando de primeiro, assim, né? É muito curioso isso, né? Porque colocar numa lista o Pedro. Em sã consciência, alguém imagina que qualquer time brasileiro possa não gostar do Pedro? Não, todo mundo gosta do Pedro. Agora, o São Paulo colocar o Pedro numa lista, obviamente isso não aconteceu, né? O Pedro é um grande jogador, um jogador caro, que a gente sabe que nesse momento nós não temos como trazer o Pedro ao São Paulo. O problema é que hoje, vocês sabem muito bem disso, surge um nome na rede social, aí começa a se dizer que está se contratando esse nome, mas a gente nem conversou, nem procurou. E aí, quando o jogador não vem, dizem, não, mas tá vendo, não tiveram competência para trazer o Pedro. Mas a gente nem conversou sobre o Pedro, né? Isso, infelizmente, acontece. E aí o torcedor é induzido a esse erro, e isso é assim mesmo. As redes sociais são assim. Com relação ao Soteldo. O Soteldo é um jogador que foi aos Estados Unidos. A gente teve uma informação inicialmente que o Toronto tinha a intenção de emprestá-lo. A partir da intenção do Toronto em emprestá-lo, que é a informação que chegou a nós no primeiro momento, sim, nós tivemos alguns contatos. Aí, conversando com o Toronto, com os diretores do Toronto, soubemos que não havia intenção do Toronto emprestar o Soteldo nesse momento, apenas uma saída em definitivo. A partir daí, a gente sabendo da dificuldade dos recursos, a coisa esfriou um pouco. Nós não estamos descartando completamente o Soteldo, porque a gente criou, a partir dessa conversa inicial, uma relação muito boa com todo o staff diretivo lá do Toronto, né? Então a gente tem conversado sobre outras possibilidades, mas também, de novo, eu sou muito claro e transparente nessas coisas. Saiu na rede social, não, São Paulo estaria mandando o Rodrigo Nestor para lá. Não houve nenhuma consulta por parte do Toronto a respeito do Rodrigo Nestor. Houve apenas uma consulta a nós quando tivemos a informação que havia a intenção do Toronto de emprestar o Soteldo. Foi isso, efetivamente, que aconteceu. Eu acho o Soteldo um grande jogador, um jogador justamente numa posição que todos vocês sabem, porque todos entendem de futebol, uma posição que o São Paulo tem carência, que é um atacante do 1 contra 1 pelo lado do campo, né? O antigo ponta, né? Que hoje a gente fala atacante de lado. É isso, hoje a gente precisa de jogadores assim, mas claro, dentro da nossa possibilidade financeira. Bora fechar o vídeo falando sobre Kaká, zagueiro de 22 anos de idade, surgiu no Cruzeiro e é mais um dos pedidos de Rogério Ceni para a temporada de 2022 no São Paulo. Só para lembrar, o Kaká e o Rogério Ceni trabalharam juntos naquele período rápido em que o Rogério esteve à frente do Cruzeiro. E o Kaká deixou a melhor impressão possível no Rogério. O Rogério, inclusive, já tentou levá-lo para outros clubes, nunca conseguiu, agora fez mais uma vez o pedido para o tricolor. São Paulo sondou os representantes do Kaká e o atual time dele. É um time japonês chamado Tokushima Vortis. Esse clube comprou o Kaká do Cruzeiro por 2 milhões de dólares. E a temporada do Kaká por lá foi boa. O grande problema é que o Vortis foi rebaixado para a Série B no futebol japonês. E o Kaká se tornou um jogador muito caro para a segunda divisão. Então, hoje trabalha-se para que ele possa deixar o clube. A primeira proposta do São Paulo foi de empréstimo e o Vortis gostaria de recuperar ou parte ou todo esse investimento de 2 milhões de dólares. São Paulo alega que não tem capacidade financeira e a partir de agora tenta outras alternativas, como um empréstimo, como a compra de um pequeno percentual. Isso tudo está sendo debatido nesse momento. Para falar a verdade, até houve uma pausa nas negociações e elas devem ser retomadas só agora por conta da saída do Bruno Alves, o zagueiro que foi emprestado do São Paulo ao Grêmio por 2 temporadas. Só para fechar sobre o São Paulo, o Tricolor anunciou já 3 reforços, o último deles pouco antes do Natal. O Alisson, jogador que pertencia ao Grêmio, rescindiu seu contrato por lá e virou jogador do São Paulo. Antes, o Rafinha e o Jandrei também já haviam sido anunciados. Pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal.